Saudações em Cristo, uma vez mais nos encontramos para estudarmos a Bíblia. Agradecemos a Deus por este dia e estes momentos que Ele nos concede. E também agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia, que compartilham com outras pessoas. Vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. Lembrando que é importante você clicar ali naquele dedinho de joinha, porque o YouTube vai entender que o que nós estamos postando é relevante e vai disponibilizar para que outras pessoas também conheçam o conteúdo. E nós precisamos, irmãos, estar sempre divulgando a palavra de Deus. De uma forma ou de outra, não deixamos de falar desse Deus que quer nos salvar. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila, como eu disse, e a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Isanira Stork, é lá de Porto Velho, em Rondônia. Também Elizabeth Carvalho, é de Pimenta Buena, em Rondônia. Leiliane Piva, é de Santa Teresa, no Rio Grande do Sul. Terezinha Boni e Nelson são de Córrego São Bento, em Vila Valéria, no Espírito Santo. Marli Abreu Lima, é de Alto Horizonte, em Goiás. Neuza Guaçu, é de Botucatu, São Paulo. Lenísio Leles, é de Santarém, no Pará. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos. E mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, aqui nós nos encontramos em Tua presença, agradecidos pela vida, pelos cuidados, proteção, livramentos que nos tens dado. Te agradecemos, Pai, por tudo que tens feito por cada um de nós. Neste momento iremos estudar a Tua palavra, que Teu Espírito Santo fale a nossa mente, ao nosso coração. Nos ajude a entender, colocar em prática em nossa vida e abençoe todos aqueles que estudam conosco e que têm as suas necessidades, suas lutas, dificuldades, problemas. Tu conheces cada um, Pai. Que permaneçam firmes na fé, que recebam a bênção conforme a Tua vontade, que não desanimem, que perseverem. E também aqueles que nos pedem orações, que Tu abençoes a cada um, Pai. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estamos continuando então o nosso estudo desta semana e estamos falando sobre Esther e Mordecai, ou Mardoqueu. E ontem nós aqui falamos a respeito do decreto de Xerxes, que havia promulgado um decreto para que fossem levadas até Suzã, que era a capital, para que elas pudessem receber um tratamento especial, e o rei iria escolher então a rainha que iria substituir Vasti. Mardoqueu era primo de Esther, ele trabalhava ali no palácio, e ele, quando soube desse decreto, ele falou com Esther: olha, Esther, você é muito bonita, você tem chance, e você vai participar do concurso, você vai se apresentar ao rei. E então o responsável por cuidar das princesas, esse responsável se chamava Hegai, ele, quando viu Esther, ele ficou encantado com a beleza dela. E ele deu um tratamento todo especial, colocou 7 moças à disposição dela, deu comida especial, cuidou da beleza, até chegar o dia em que elas iriam se apresentar perante o rei. Antes que acontecesse essa escolha, aconteceu um fato ali inusitado. Xerxes, o rei, ele nomeou Amã, que era filho de Amedata, o Agatita, e lhe deu posição de autoridade sobre todos os nobres lá do império. Está no capítulo 3 de Esther. E então, aqui no capítulo 3, verso 2, diz que quando Amã passava, todos os oficiais do palácio real se curvavam diante dele para lhe demonstrar respeito, pois o rei assim havia ordenado. Mardoqueu, porém, não se curvava diante dele para lhe demonstrar respeito. Então, os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Todos os dias lhe diziam isso, mas ainda assim ele não dava ouvidos. Então contaram tudo a Amã para ver se ele iria tolerar a conduta de Mardoqueu, pois Mardoqueu lhes tinha dito que era judeu. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava para lhe demonstrar respeito, ficou furioso. Foi informado da nacionalidade de Mardoqueu e decidiu que não bastava matar somente a ele. Em vez disso, procurou um modo de destruir todos os judeus,
o povo de Mardoqueu do Império Xerxes. Em abril, no 12º ano do reinado de Xerxes, foram lançadas sortes chamadas Purim, na presença de Amã, a fim de determinar o melhor dia e mês para executar o plano, e a data sorteada foi 7 de março, quase um ano depois. Então Amã foi ao rei Xerxes e disse: há certo povo espalhado por todas as províncias de seu império, que se mantém separado dos demais. Eles têm leis diferentes das leis dos outros povos, e não obedecem às leis do rei. Portanto, não é do interesse do rei deixar que vivam. Se parecer bem ao rei, publique um decreto para que eles sejam destruídos, e eu darei 350 toneladas de prata aos administradores do governo para serem depositadas nos tesouros do rei. Aqui vemos então uma trama contra Mardoqueu e contra o povo judeu. Vejam que determinadas pessoas não podem receber poder. Por quê? Porque elas vão se mostrar quem elas são, assim como aconteceu com Amã. Amã, quando ele passava perante os oficiais ali do palácio, as pessoas se curvavam perante Amã, mas Mardoqueu não se curvava. E Mardoqueu, aqui nessa ocasião, já tinha dado a revelar àqueles outros servidores ali do palácio que ele era judeu e que ele cria e ele adorava um Deus verdadeiro, que ele não adorava ser humano. Ele não se curvava diante de um ser humano, como aqueles 3 jovens hebreus lá na Babilônia não se curvaram diante daquela estátua de ouro do rei Nabucodonosor. Mardoqueu também não se curvava diante de Amã. E isso trouxe irritação para Amã. E Amã, ele procurou destruir não somente Mardoqueu, mas todo o povo judeu que estava espalhado ali na província, ou nas províncias onde Xerxes era o rei da Medopérsia. Irmãos, nós estamos atravessando um período muito difícil para nós cristãos, e especialmente para nós que cremos na palavra de Deus e cremos nos mandamentos de Deus, procuramos ser fiéis a Deus, fazer a vontade dele em nossa vida. Estamos vivendo um tempo em que serão impostas leis, em que as pessoas serão obrigadas a adorar o ser humano como se fosse um Deus. E eles irão impor, então, decretos e leis para que as pessoas não adorem a Deus no dia que está estabelecido na Bíblia, que é reservado para adoração a Deus, e que a maioria não adora a Deus nesse dia, adora já num outro dia da semana. E então, nós estamos vendo acontecer, especialmente aí no Brasil, um poder que está tomando força aí no país, no Brasil, e eles estão decidindo o que eles devem fazer, o que é certo, o que é errado. E essas pessoas que estão aí neste poder, que são apenas 11 pessoas, elas irão impor leis obrigando as pessoas a seguirem o que elas querem. E isso, irmãos, está acontecendo agora. Isso não vai acontecer no futuro, não, está acontecendo agora. Vocês viram quem foi escolhido agora para assumir uma cadeira lá nesse poder? Vocês sabem qual é a ideologia dele. E tudo isso, irmãos, é para se cumprir a palavra de Deus. Não fiquemos apavorados. Não pensemos, se Deus não está vendo, Deus está vendo, Deus está no controle. Assim como permitiu que o povo de Israel fosse levado cativo para a Babilônia, assim também vai acontecer nos últimos dias que o povo de Deus, o remanescente, o fiel, será também perseguido. E isso está acontecendo agora, hoje, nos nossos dias, e muito em breve, Jesus ele vai cumprir a promessa de voltar e nos buscar. É por isso, irmãos, que nós temos que perseverar. É por isso que nós temos que dar exemplo, ser testemunha fiel, assim como foi Mardoqueu ali em Suzã. Ele não se prostrou, não se encurvou perante Amã. E então foi determinado um dia em que todo o povo judeu seria destruído, porque esse povo tinha leis diferentes, obedeciam e seguiam a um Deus diferente do que eles seguiam lá neste império. Vejam, irmãos, como que o inimigo trabalha, mas Deus também estava trabalhando. Vocês se lembram que nós começamos aqui essa semana, no domingo e na segunda-feira, nós falamos a respeito de Ester, que recebeu a orientação de Mardoqueu para não dizer a sua nacionalidade, de que ela era descendente de israelitas. Por quê, irmãos? Deus estava trabalhando. Nós vamos ver que Deus usou a rainha Ester no momento certo para defender
e para salvar o seu povo. Assim também nós, irmãos, se nós permanecermos fiéis a Deus, obedientes, fazendo a vontade dele e não a nossa, não entendendo por que essas coisas estão acontecendo, porque Deus não age, Deus está agindo, irmãos. Deus está no controle de tudo. Não duvidemos do poder de Deus, nós precisamos confiar na palavra de Deus. Tudo o que está acontecendo está escrito na Bíblia. E se você está assustado, assombrado com essas coisas que estão acontecendo, é porque você não conhece a Bíblia, não conhece o que está escrito. Nós iremos passar por tudo isso antes que Jesus volte. E eu volto a repetir, irmãos, a volta de Jesus está muito próxima. Estar aí num piscar de olhos. Nós estamos vivendo a última geração nesta terra que vai contemplar o Senhor Jesus voltando. E é por isso que eu insisto com cada um de vocês. Não abram mão da sua fé. Não se vendam por coisas banais, por prazeres terrenos. Não se venda para pessoas que estão querendo obrigar a fazer o que eles querem. Nós precisamos nos manter firmes e perseverantes na orientação da palavra de Deus, o que Deus requer de cada um de nós. Por quê? Porque Deus, ele vai nos usar para que outras pessoas sinceras que estão espalhadas por várias outras crenças, por vários outros ideologias, pessoas sinceras, elas serão trazidas para a luz por causa do nosso testemunho. Então é hora de nós nos mantermos fiéis. Aqui nós vemos então no capítulo 3 de Esther que Xerxes deu autorização para que Amã fizesse o que ele estava pretendendo. E então Mardoqueu, ele era um judeu fiel, ele não estava disposto a homenagear um pagão, mas como um fiel adorador de Deus, ele iria permanecer cultuando e adorando o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Ele não iria se ajoelhar perante um incrédulo, perante um pagão, como se esse fosse um Deus, porque nós temos um Deus em quem nós cremos. E então, quando Amã, ele quis destruir o povo judeu, ele fez a seguinte descrição: existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei. Vejam, as leis deste povo são diferentes de todas as leis dos povos e das nações. Assim também, irmãos, a nossa lei é diferente das demais leis. Nós temos um Deus em quem cremos. Nós temos uma guia, uma orientação segura a seguir, que é a palavra de Deus. Ela é eterna, ela não mudou e nem vai mudar. E nós precisamos continuar sendo fiéis a estes princípios, porque Deus, ele vai honrar aqueles que se mantiverem fiéis a ele, assim como Mardoqueu se manteve fiel apesar das ameaças e do decreto de morte que surgiu contra o povo judeu. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência a este estudo, Deus assim nos permitindo, mas não nos esqueçamos. Jesus disse: portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. Que Deus nos abençoe.